Mateus 5. Vamos hoje andar um pouco e observar a influência do povo de Deus. E aqui no verso 5, capítulo 5, verso 13 a 16: vós sois o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus iniciou o sermão da montanha falando da natureza do povo de Deus. Então ele passou a tratar da influência, mais propriamente dito, desse povo sobre o mundo. E para mostrar o poder da influência do crente, muito importante isso, Jesus usou duas analogias: o sal e a luz. O sal aponta para o caráter interior e a luz para a conduta exterior. Guarde bem isso. Então, o sal da terra, todos nós devemos ser. Somente será sal da terra, agora preste atenção nisso, aquele que possuir as nove características: bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos. Muito importante isso. Eu só posso ser sal quando eu navegar, quando eu andar, quando eu formar a minha vida dentro deste conceito de Jesus Cristo, que é de fundamental importância para que eu seja sal, não religioso, não um talvez crente, não um talvez interessado no Evangelho. Quem não as tem, não pode ser sal, pois não consegue exercer influência alguma, nem tem poder algum na sua vida. Não vai ter iniciativa, determinação, não vai ter visão, não vai ter amor, não vai ter empatia, não vai ter simpatia, não vai se aproximar. Então ele precisa percorrer essas etapas que Mateus registrou com muita propriedade na inspiração do Senhor. Mas uma vez que essas características se manifestam, então efetivamente poderemos ser o sal da terra. O sal aponta para o nosso caráter e possui características bem específicas, conforme lemos há pouco, as quais Jesus usou para nos ensinar, tornar fácil a compreensão das Escrituras. O Senhor então fez analogia com o sal, por quê? Baseados na experiência, podemos dizer que o sal tem pelo menos 5 características. E nós vamos agora conhecer. Alguns de vocês já sabem, mas às vezes pensam que sabem, às vezes não praticam. E a primeira, ele dá sabor. Em primeiro lugar, o sal tem a função de dar sabor à comida. Às vezes a gente vai num restaurante, esse dia eu fui com a Helena, estava salgado, muito bem feita, mas estava intracável. Tinha que trazer ligeiro um refri ou uma água, porque estava difícil de ingerir aquela comida. Conforme o ensino de Jesus, nós os cristãos damos sabor
a este mundo, você dá sabor a este mundo. Às vezes nós dizemos assim, é tanta ocorrência, é tanto acidente, tanta confusão, tanta manchete nos jornais, que nós ficamos pensando assim, é difícil de morar, de viver num país como este. Difícil. E até, se pudéssemos dizer, ora vem Senhor Jesus, imediatamente, porque seria melhor, nós estaríamos tendo surpresas a cada momento. E quando a igreja está manifestando a natureza santa do reino, ela empresta seu sabor para tornar este mundo mais agradável. Todavia, se nosso comportamento for igual ao daqueles que estão lá fora, não fará diferença absolutamente nenhuma. Não se trata de tentar dar sabor contando piadas, e nada tem a ver com a falsa alegria. Naturalmente, queremos ter graça, mas acima de tudo, desejamos ser isso que é muito importante, canais exclusivos da graça de Deus neste mundo. Mas acima de tudo, desejamos. Você deseja? Você deseja ser canal? Ele quer que você seja um canal dele. E depois você dizer como Paulo, não eu, mas tu em mim, esperança da glória. E esse sabor é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Aonde chegamos, essa vida se manifesta e o ambiente se torna completamente diferente. Quantas vezes você chegou num lugar, as pessoas notaram a sua presença e tudo mudou. Onde chegamos, essa vida se manifesta, porque em nós está o Senhor, articulando nossa cabeça, nosso corpo, em nossos braços, nossos pés, nossas pernas. Ele está sobre nós, em nós. E ao chegarmos a essa vida se manifesta, que o Espírito Santo vai usar a cada um de nós, e quer usar. E quando não há vida, e o povo de Deus se aproxima das outras pessoas, elas percebem que nossa presença muda o ambiente ao seu redor. Então, o ato de salgar é um feito individualmente, e Deus deseja, como Ele planejou isso. Seu propósito é coletivo. A igreja como um corpo, manifestando um grande poder de influência. E Jesus disse, vós sois o sal da terra. Repita comigo, vós sois o sal da terra. Não, vós sois os sais. Vós sois é plural, mas o sal é singular. Portanto, concluímos que o trabalho não é feito um por um, mas nós juntos em unidade, reunidos na comunhão e vinculados em amor, possuímos o poder de ser o sal, o poder de fazer consequentemente a diferença. E às vezes eu vejo muitos irmãos desassociados do corpo, fazem o que querem, o que pensam, o que sentem. Eu vou lá, dou o meu dízimo e tal, mas esqueceu que tem que estar no corpo para ser efetivamente igreja. Deus não vai usar só um a um, Ele usa a igreja. E quando as autoridades no tempo de Jesus foram prender os discípulos, eles disseram, não podemos prendê-los, porque todos eles andam por Jesus. Eles são a igreja. Então uma pessoa sozinha não dá sabor, mas quando nos reunimos, as pessoas chegam e sentem um sabor diferente em nós. Quando a igreja se reúne, o sal se manifesta, dando sabor para quem se aproxima e se mistura ali. E aquela pessoa não estava nem pensando no Evangelho, nem pensando em Jesus, nem pensando na Bíblia, nem pensando em tomar uma decisão, mas aquela atmosfera de amor, de louvor, de adoração começa a penetrar no seu coração. Quando todos estão no mesmo parecer, na mesma visão, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento. Então nós estamos em retiro para buscar celebrar a unidade. Ali na cidade nós estamos há 27 anos
É o 27º ano que atingimos desde a conferência de Billy Graham em 86, trabalhando para que a unidade se estabeleça. É difícil, mas é altamente glorioso. E quantas bênçãos tem trazido a cidade de Porto Alegre, a ponto de o prefeito hoje fazer parte de uma congregação. Pela unidade que os pastores buscam. Quanta gente tem sido salvo por essa visão dos pastores. Que bênção! Isso tem traduzido em glória, em salvação, em libertação de muitas vidas. Quando manifestamos a natureza das bem-aventuranças, as pessoas que estão próximas a nós começarão a sentir anseio e sede por conhecer o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Além disso, pessoas sedentas e famintas parecem nos contagiar. Assim, aqueles que têm fome e sede de justiça, inevitavelmente contagiarão outros com sua fome e sede. E quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela atrai pessoas para Deus. Quantas vezes tivemos a experiência, nós não tínhamos rádio, não tínhamos televisão, e a congregação estava lotada por pessoas visitando. Quantas vezes ocorreu isso? Uma vez nós convidamos o pastor Jonas Marques, já está com o senhor, de Juiz de Fora, e não deu tempo nem de divulgar, nem de fazer qualquer panfleto ou folder. Nós oramos uma semana e a igreja ficou 4 noites lotada com o evangelismo que estava sendo pregado na igreja. Então, funciona ou não funciona? Funciona. Amém? Que glorioso é saber que Deus quer fazer isso. Segunda coisa, ela preserva da deterioração. Em terceiro lugar, a função do sal é preservar da deterioração e impedir o apodrecimento. O sal foi colocado no mundo para impedir que ele se deteriore. Estamos aqui para impedir que este mundo apodreça de vez. E às vezes você analisa, este mundo está podre, não tem mais nada. Não é? Quantos crimes, quantos suicídios, esse assunto que tomou o noticiário do mundo inteiro aí, de Santa Maria, coisa terrível. Até o moço que estava querendo abrir a parede lá com aquela força tremenda, tirou a camisa, ele morreu também. Porque ele foi asfixiado por aquela fumaça, por aquela dificuldade. Então Deus colocou o sal no mundo, mas se ele está apodrecendo, talvez o problema esteja no sal, que não está cumprindo seu propósito. Nos dias de Jesus, o sal era o único meio de preservar a comida. Eu convivi muito com meus tios, eles tinham uma fazenda muito grande em Viamão, em Passo do Vigário, e minhas férias sempre adolescente, 12, 14, até 16 anos, eu estava sempre lá, grande movimento de camperiadas, de marca-gado, de estar ajudando a buscar cavalos no campo. O campo deles era mais de 1h30 até chegar ao final do campo, e se marcava muito gado, e trazia os animais que já estavam selvagens lá nos arroios. Interessante isso, que a gente podia perceber como às vezes era até interessante eu estar ali com os meus tios, naquela vida campeira, tão boa, tão gloriosa, tão maravilhosa. E eles ali não tinham geladeira, eles não tinham nem túnel para botar gelo, porque não existia gelo. Eles guardavam, às vezes matavam 1, 2 animais, 3, e preservavam com sal. Que facilidade era o sal, mas que dificuldade era congelar a carne. Eu estava esse dia também contando para os irmãos que não tinha geladeira e tinha que guardar o leite, tinha que guardar às vezes outros alimentos,
e se guardava no fundo da terra, lá onde tinha umas cisternas, e se colocava ali, a água estava correndo permanentemente, e ali às vezes tinha um quadrado ali de 10 metros, onde se guardava, e aquilo quando se tirava água, tirava a carne, aquilo estava geladinho. Fantástico. Então o sal tem realmente uma grande influência. Mais uma vez, não podemos pensar no sal individualmente, mas corporativamente. Perdemos nossa expressão e relevância quando buscamos uma espiritualidade individualista. Muitos irmãos, às vezes, têm essa tendência de ser individual. Não querem participar, porque sabemos que a igreja é participação e, consequentemente, compromisso. Mas muitos ainda não têm essa visão clara. Muitos ainda não chegaram. Eles até têm desejo de estar, são simpáticos, dizimistas, estão sempre presentes, mas ainda não são igreja. E Deus quer que você pense nisso. Se você não é sal, não é luz, Deus está querendo, Ele diz, a vida cristã não pode existir de maneira isolada ou solitária. A melhor definição para a solidão é não ter propósito, é arrogantemente desprezar a todos, colocando-se como muito bom para ser colocado junto de alguém. Há pessoas que se equivocam e pensam que viverão para Deus isoladas em um quarto, sem ter contato com ninguém. Vocês sabem que não funciona, nem as freiras, nos mosteiros funcionava isso. Pensar na espiritualidade de maneira individual é um grande mal. E eu estou bem, alguém diz, mas a igreja está mal. Muitos dizem, eu estou bem, eu diz, eu dou missões, eu estou nos cultos, mas não está bem, porque não tem sido igreja, não tem feito empenho para ser igreja. E o câncer é diferente dos vírus. Os vírus são as setas enviadas pelo diabo. E se usarmos o escudo da fé, não precisaremos temê-lo. O problema do câncer é que ele não tem uma causa externa. Ele se constitui de células preocupadas apenas consigo mesmas. São tão egoístas, elas são, que sugam todos os nutrientes para si. O resultado é que se transformam num grande tumor que não para de crescer até destruir todo o corpo. E este câncer é a célula individualista, que Deus não quer que ela continue se desenvolvendo. Então essa é a razão de sermos uma igreja em célula. Não escolhemos essa forma para crescermos numericamente, mas por entendermos que a verdadeira espiritualidade implica em relacionamentos consistentes, nos quais exista prestação de contas, vínculos e funcionalidade ao lado de pessoas escolhidas e também amadas por Deus. Uma outra coisa, em quarto lugar, arde quando colocado sobre a ferida. Vimos que o sal é para dar sabor, despertar sede e preservar da deterioração. Mas há ainda uma quarta função. O sal causa ardência. Quando colocado numa ferida, ele gera um ardor insuportável, mas pode levar à cura. Vocês conhecem isso? Nós que somos igreja, temos a grande tarefa de passar o sal na ferida do mundo. O mundo está ferido. Evangelizar nem sempre é festa, nem sempre é bom. Aqueles a quem estamos evangelizando nem sempre vão sorrir para nós. Na verdade, às vezes vão chorar, mas é necessário passar o sal da palavra, o sal da verdade, o sal do evangelho, pois para ser curada a ferida do pecado precisa receber o sal da palavra sobre ela. Quando o evangelho é verdadeiramente pregado, o sal arde para fazer a grande diferença. O sal
é para arder, e o verdadeiro evangelho sempre arde e incomoda. Por isso precisamos arder na sociedade. Mais uma coisa, em quinto lugar, é o sinal da aliança. Abra agora a sua Bíblia em Levítico 2:13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal. Da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Queria que vocês todos lessem agora novamente esse trecho interessante. No Velho Testamento, todo o povo vinha fazer ofertas a Deus, e uma delas era de manjares, que envolvia o prazer de conhecer e ter comunhão com Deus. E essa oferta se relacionava especificamente com a gratidão e adoração. O nome manjar aponta para algo apetitoso que promove muito prazer. Ela era uma oferta de comunhão com Deus e não podia ser oferecida sem a presença do sal. Então a palavra de Deus também diz que no perfume e no incenso usados no tabernáculo deveria haver sal. E no incenso, que simbolizava a oração, ele era um ingrediente que não podia faltar. Isso certamente nos mostra a necessidade de nos achegarmos a Deus com sede de sua presença. E a intimidade da aliança é reservada para aqueles que têm fome e sede do Senhor. E há uma relação íntima entre a aliança com o Senhor e ser o sal da terra. Nesse caso, é verdadeiro dizer que teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. Quando Deus tem tudo de nós, então podemos desfrutar da aliança, que é ser tudo de Deus. Senão, não somos tudo de Deus. Agora, uma outra particularidade, em segundo lugar, o sal pode perder o sabor. Vocês sabem disso. Mas Jesus diz no verso 13 que o sal pode perder o sabor. A eficácia do sal tem uma condição: conservar sua salinidade. O sal é um elemento químico, o cloreto de sódio, que na realidade nunca perde sua propriedade salina, nunca deixa de ser sal, nem perde o sabor porque é estável. Todavia, ele pode ser misturado a outras substâncias impuras, tornando-se então inútil e até mesmo perigoso. Então nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com o fato de o sal perder o sabor. Na verdade, o sal pode perder sua propriedade e utilidade e tornar-se até perigoso quando é misturado a outras substâncias. Quando misturado com outro elemento químico, ele pode se transformar num veneno mortífero. Daí, o Senhor dizer que neste caso, ele não serve para mais nada. Portanto, o que faz o sal perder o sabor é a mistura. A mistura nos fala daquela diferença peculiar que existe entre nós e o mundo, entre os nossos valores e os valores do mundo, entre o nosso comportamento e o comportamento do mundo. Quando essa diferença desaparece, perdemos o sabor. Se a fronteira que separa as coisas de Deus das coisas do mundo não está bem definida, nós nos tornamos o sal que efetivamente perdeu o seu sabor. E se não há diferença clara entre a igreja e o mundo, então somos o sal que está perdendo o seu sabor. E precisamos reconquistar essa realidade. Amém? Temos sido advertidos com uma verdade muito séria.
O mundo tem se tornado um igrejeiro, e a igreja tem se tornado tão mundana que em muitos casos é difícil fazer a distinção entre os dois. Como é bom pensar em testemunhar. Quando você abre o Apocalipse, lá diz que eles venceram pela palavra da santificação e pela palavra do testemunho. Pelo sangue do Cordeiro, santificação, e pela palavra do testemunho. E como é bom dar testemunho, é ou não é? Amém. Como é bom dar testemunho. Que riqueza traz os testemunhos. Aviva a fé, aumenta a sua confiança nele e traz pessoas para o reino do Filho de Deus, a nossa congregação. E ele aqui diz assim, ó: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, nesta passagem, Paulo faz uma distinção muito clara e nos exorta a estabelecer uma separação nítida entre o mundo e os costumes. E às vezes é bom a gente rever como é que está o meu comportamento, como é que está a minha vida. Não é? Amém? Amém. Hoje tem muitos moços que ainda não cresceram, estão viajando, fazendo turismo com a sua noiva, com a namorada, sozinho, sem o pai, sem a mãe. Isso é mundo. Isso é mundo. O Evangelho, depois de 4, 5 anos, não parece que não fez nenhum efeito, não trouxe nenhuma mudança. Nós seremos reconhecidos como discípulos se amarmos uns aos outros, e não meramente pelo cabelo diferente, ou pela roupa diferente, ou pelo sapato diferente. Portanto, não é uma questão exterior, e sim do coração. Aleluia. Amém? O que eu disse? Sim do coração. Sim do coração. E quando isso acontece, é uma bênção, é uma vitória. E Deus quer nos dar essa vitória cada dia da nossa vida. Se aquilo que fazemos em nada difere que o mundo faz, então somos um sal que perdeu efetivamente. Essas instruções e conselhos vão ser muito úteis para você. Se não andarmos em mansidão, não temos fome e sede de justiça, não possuímos um desejo de ver o mover de Deus, não somos pacificadores, e então somos um sal que perdeu o sabor. Perder o sabor não significa perder a salvação ou afastar-se do Senhor, mas perder a diferença peculiar com o mundo. Na verdade, nunca deixaremos de ser sal. Se formos salvos, é impossível deixarmos de ser filhos de Deus. Mas o fato de sermos salvos não significa que não haverá problemas com a nossa vida. A salvação não garante imunidade da disciplina de Deus. Somos sal e não deixaremos de sê-lo ao perder o sabor. Todavia, seremos um sal misturado, mundano, a respeito do qual o Senhor diz que para mais nada presta, senão para ser pisado pelos homens. E ele aqui coloca: lembrai-vos da mulher de Ló. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Houve apenas uma mulher na Bíblia da qual Jesus mandou que nos lembrássemos: a mulher de Ló, cuja história todos nós certamente conhecemos. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, quando o anjo estava tirando de lá a família de Ló, no meio do caminho, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O sal que perdeu o sabor
é como esta mulher, que virou apenas uma estátua de sal. Olhar para trás é pensar, viver em Sodoma era tão bom. Ah, como eu gostava dos filmes, das festas de lá, como eu gostava das empresas, como eu gostava do trabalho e do lazer, como era bom o shopping de Sodoma, como era bom esse ficar hoje, que os nossos adolescentes estão sendo muitas vezes desafiados. Então o sal misturado não serve para nada, nem para Deus, nem para o mundo. E este sal é desprezado e impuro. E é o famoso crente morno, que pode ser vomitado por Deus a qualquer momento. Ele não desfruta realmente dos prazeres do mundo, e também não desfruta da glória que há na casa de Deus. Ele fica no meio do caminho, não tem sabor, não serve para nada, porque ninguém coloca estátua de sal na comida. Estátua de sal é somente uma curiosidade. Quando perdemos o sabor, não servimos para mais nada, nem para Deus, nem para o mundo. Ficamos a meio caminho, como a mulher de Ló, que não morreu em Sodoma, nem desfrutou do pleno livramento do Senhor. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então este texto mostra que o destino do sal misturado é ser lançado fora e pisado pelos homens. Agora, Deus disse que nós vamos ser o sal e a luz do mundo. Enquanto o sal tem principalmente uma ação negativa de matar os germes e preservar da corrupção, a luz tem uma função positiva de iluminar e dissipar as trevas. Assim Jesus chama seus discípulos para exercerem uma influência dupla no mundo. Como sal, devemos impedir a propagação do mal, e como luz promover a propagação da verdade e da beleza e da bondade. Eu fui chamado para orar por um irmão que comprou um carro, um alto valor, e ele não registrou o carro no trânsito para o nome dele, e cometeu um acidente, deu uma confusão tremenda. E a pessoa que vendeu para ele, que não era do corpo de Jesus, disse: você não disse que era sal e luz? Como é que você deixou toda essa confusão? Quando nós aceitamos o Cristo em nossas vidas, nós precisamos agora rever todo o nosso trabalhar, todo o nosso agir, examinar tudo. Somos o sal. E não devemos deixar janelas abertas para prejudicar quem quer que seja. Devemos ser sal. Amém? Uma pessoa que vai negociar no mercado de trabalho tem que registrar a sua empresa. Quantos não registram a sua empresa? Quantos não oferecem o lucro para o imposto de renda? Eu acho que um crente tem que se orgulhar de pagar o imposto. Eu pago imposto ainda, como vovô. Eu pago imposto. E me sinto honrado de pagar o imposto. Isso é ser sal. Não tem aquele que anda com Jesus, que deve ser o sal, deve ser a luz, ele não tem que andar com um jeitinho brasileiro. Senão as rendas dele vão ser tolhidas, vão bloquear-se. E Deus quer abençoar rica e abundantemente a sua vida, para que você ande em justiça, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E Ele vai abrir portas e portas quando eu entender que eu tenho que ser sal. E o moço, quando vai namorar uma moça, o pai e a mãe do corpo tem que saber quem ele é. Se ele quer casar mesmo, ou se ele quer paquerar, se ele quer ficar. O pai e a mãe tem que saber quem é esse moço, quem é essa moça, de onde ele vem. Para amanhã evitar problemas de toda hora. Tantas confusões que surgem hoje.
Às vezes é tanta confusão que às vezes a gente chega a confessar assim: está difícil de ser pastor, ser líder de grupo hoje. Está difícil. E temos tantas coisas, tantos conselhos, como eu li agora, enfadei vocês de ler tantos recursos de conselho, de instruções normativas para a igreja. Que se trabalha, algumas delas no seminário. Deus quer que você seja salvo. Vai ter que sofrer o dano, sofra o dano, mas continue salgando, não deixando nenhum vestígio, e que aquela pessoa que você entabulou qualquer tipo de negociação, aquela pessoa saia da sua presença. Esse cavaleiro é distinto. E amanhã ele vai ter que até querer saber o endereço da igreja. Uma vez eu estava descendo a Cristóvão Colombo, quase esquina Benjamin, e o sinal fechou, e um cidadão veio plano no meu carro era novo, um mês. E aí o cidadão veio, e eu não reagi, aquele dia eu não reagi, eu sou meio forte. E aquele dia eu não reagi. Ele disse: senhor, desculpe, eu fui pegar o relógio e bati. E depois ele disse assim: eu fiquei impactado pela sua paciência, pela sua paz. Quem é o senhor? E ele era diretor do DEMAI. Quem é o senhor? Eu sou servo de Deus. Sabe que até ele assumiu tudo ali, o prejuízo, e ele foi até nos cultos, mais de 2 meses nos cultos. Mas às vezes é como festa de Agripa, né? Por pouco me persuade, sério, irmão. Então, quando Daniel interpretou os sonhos do Nabucodonosor, e ele foi guindado a governador da província, ele mandou Nabucodonosor permitir que ele contratasse os serviços de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham outros nomes, Misael e outros mais. E eles se tornaram gigantes na administração da Babilônia. Sal e luz mesmo. Começaram a dar testemunho tremendo, como Daniel já havia dado, foi levado à cova dos leões, e os leões não puderam tocar nele, porque de tal é a graça, de tal o sal que existia na vida de Daniel, de tal a luz que havia na vida de Daniel. Mas aí depois o rei mandou fazer uma grande festa, que está lá no capítulo 3, e adorar a sua imagem. Ele era como hoje o império da China, um império poderoso. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram convidados para essa grande aglomeração em torno do palácio de Nabucodonosor, que era milhões de pessoas. E o rei mandou todos os seus assessores observarem que quem não dobrasse o joelho deveria ser colocado sumariamente na fornalha ardente. E quem se negasse, seria aumentada a fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram interpelados a certa altura. Por que não estavam adorando o Deus de Nabucodonosor? E eles disseram: olha, nós não adoramos esse tipo de Deus, e não perderemos tempo com essa prática. Eles estavam revelando que eles eram sal, a luz do mundo. E o rei veio pessoalmente interpelá-los, e ele disse: fica sabendo, rei, se o nosso Deus quer, ele nos livrará da tua mão. E eles tinham um contrato assinado de prestação de serviço, um contrato elevadíssimo. Mas não estava em jogo agora no crer, no confiar, no ser sal, no ser luz, esse aspecto material. Isso para eles era relegado a segundo plano. Eles não estavam com o coração nisso, não é? Como às vezes alguns de nós podem. Aquele cidadão, ele me pediu para botar na carteira metade do salário, e a gente concorda porque está numa necessidade tremenda, não ora. E às vezes a gente perde até o salário, até a oportunidade. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha, e ainda os homens que foram colocaram eles, não é? Depois de amarrados, homens lindos, grandes atletas, com uma complexão física muito avantajada, muito interessante, e aqueles homens morreram. Mas os 3 jovens lá dentro da fornalha, não houve aquela incandescência como Nabucodonosor sempre esperava acontecer. Aquela fumaça foi nos corpos, né?
ficam se deteriorando. E despertou o coração de Nabucodonosor, mandou pegar um binóculo do tempo dos ETs e olhou lá para dentro da fornalha. E lá estavam os 3 jovens hebreus intactos, e tinha um quarto homem, semelhante ao Filho dos Deuses, era Jesus que estava lá pela fornalha. E ele mandou, só ele tinha poderes para mandar ele sair para fora. Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. E eles saíram. E o que aconteceu? Por eles serem luz, ter convicção, não ter medo de perder o salário, de perder o grande valor que estava sendo creditado todos os meses no banco lá da Babilônia. Eles não se intimidaram com isso. Eles queriam ser sal e ser luz para toda aquela grande aglomeração de milhões de pessoas. Não se apodrecesse, mas conhecesse o Deus de Daniel. Aleluia. E eles agora tiveram o prazer de ver Nabucodonosor chamar o secretário e promulgaram um novo interdito, que não se adoraria mais outro Deus a não ser o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego também. E que mais que vocês lembram? Eles foram testados. Todos nós vamos ser testados, no trabalho, na família, no esporte, no banco, todos nós. E aí como vamos nos comportar? A moça é testada, o moço é testado. Obrigado. E já começa quando está escolhendo a sua consorte para casar. Aí já é testado. Porque às vezes a moça quer um ator do cinema. Às vezes ele também quer uma rainha. E não ora para Deus, né? Às vezes ele pipoca em tudo que é igreja da cidade procurando uma moça. E ela também pipocando tudo que é lugar para buscar moça. Mas quando poderia minimizar os movimentos, orar, Deus vai me dar moça ali. Não? Deus até vai dar lucro, porque ele vai perder tanto tempo, gastar tanto de táxi, gasolina, vai para cá, vai para lá, vai para Caxias, vai para Carazinho. E quando podia evitar todas estas situações, Sadraque, Mesaque e Abednego foram testados. Nós não deverá ser diferente, nós todos vamos ser testados. A sua fé vai ser testada, o seu salário vai ser testado, seus negócios vão ser testados. Mas ele prometeu bênçãos na tua vida. Prometeu? Sim ou não? Ele prometeu. E ele quer lhe abençoar rica e abundantemente. Ele não quer que você fique num salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Ele quer realmente mostrar que ele tem todo o poder. Não é? Haverá para ti, ó céu, estabilidade nos teus tempos. E o temor do Senhor será o teu tesouro. Está escrito em Isaías, ele lança essa profecia fantástica que é para cada um de nós. E ele quer que você seja luz. Agora imagine se fosse eu, fosse um de nós, diante, né, daquela situação toda que eles enfrentaram com Nabucodonosor, com um contrato ali assinado, homologado no cartório. Vou perder a partir do mês que vem, não tem mais. Porque a mente deles era jovem, ela funcionava rápido, dinâmica. Mas eles estavam preocupados em adorar o seu Deus. Porque o seu Deus mudaria o quadro daquele momento. Como efetivamente mudou. E Nabucodonosor não ficou envergonhado de ninguém. Aquela multidão, ele rapidamente mudou os seus desejos de adoração, a sua vida, ele mudou rapidamente, porque foi tão contundente o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Nem um fio de cabelo queimou. As cordas convencionais que eles amarraram, eles queimaram, mas eles não queimaram. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. E me encanta ver como eles brilharam na Babilônia. E agora o rei vem, promulga um novo interdito, um novo decreto, que só se adoraria o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que mais? E diz o texto lá no final assim:
e fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que vai dizer isso? Aumentou os honorários 5 vezes mais. Eu não digo 3, eu digo 5 vezes mais. Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você se torna sal e você declara assim: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Quando você declara isso, para o seu ego ouvir, para Satanás ouvir e para Deus recepcionar, você vai ver as mudanças que Deus vai fazer na sua vida. Você vai experimentar aquilo que você nunca experimentou. Lado sentimental, Ele tem a melhor moça para você, o melhor rapaz para você. Agora, se você for escolher dentro da sua ótica, só vai dar mal. Agora tem que entregar para Ele os seus negócios, uma empresa nova, um negócio alternativo que, quem sabe, você está esboçando já um bom tempo aí na sua planilha, para amanhã ter um grande negócio, um grande investimento. Você deve buscar o conselho dele. E você vai ver que o nosso Deus peleja por nós. Davi pode declarar que Ele era o seu escudo, a sua fortaleza, Ele era o seu Deus forte, Ele era tudo para Ele, e pode ser para cada um de nós agora. Amém? Sim ou não? Amém. Então você está pronto a ser luz do mundo? A luz não pode ser escondida. A luz dissipa as trevas. A luz é direção e rumo. A luz representa lucidez, clareza e esclarecimento. Assim como o sal perde o sabor e deixa de salgar, a luz também pode ser escondida e perder a sua utilidade. O Senhor Jesus mostrou que existem 4 situações em que a luz pode ser escondida. A luz pode ser escondida debaixo do alqueire. Chega na faculdade, nem conheço Jesus. O que eu disse? Que se você está na faculdade, ou foi na faculdade, ou vai na faculdade, você não fala nada da sua fé. Você nem revela que você é de Jesus. Você vê alguém, às vezes, falando de Jesus, em Deus, você se omite, fica longe. Mas nem conheço Jesus. E nós devemos não ser aquelas pessoas beatas toda hora falando, lendo a Bíblia. Mas devemos, o que fazer? Dar testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. Quando eu estive na faculdade, meus amigos iam para... Depois de sexta-feira, normalmente só tinha 2 períodos, às vezes 1 período, e eles iam para boate, eles iam para chopar, tão boa, como eles achavam. E às vezes eu ainda conseguia pegar o final do culto de oração, era tão bom. 3 desses amigos, alguns riquíssimos, 3 deles, suas esposas me chamaram para orar. Quem ri por último, ri melhor. Uma delas tentamos acertar com um rapaz, um grande investidor, um cara assim que tu tinha prazer de conversar com ele. Nós dava carona um para o outro quando ia para a faculdade, era fantástico, cara de um brilhantismo, de uma comunicação invejável, uma educação fantástica. Aí a esposa dele me chamou e disse: olha, pastor, ora por mim. Eu nem era pastor, mas ela já me chamava de pastor. Ora aqui por mim, porque eu não estou conseguindo mais aceitar ele em casa. São 3 filhos que nós temos e ele nunca está em casa. Para vocês verem quando a luz brilha, quando o sal realmente marca sabor, é fantástico, é maravilhoso. E eu chorei com aquelas 3 mulheres, uma delas que não, de forma alguma, eu trabalhei. Algumas vezes eu visitei ela com o pai, a mãe, os filhos, mas ela não queria mais, ela já tinha determinado que não queria mais ver esse cara. E um cara riquíssimo, um cara de oportunidade, de negócios, os negócios se abriram para ele assim, como água. Mas não queria mais. Mas como é bom você ser sal, como é bom você ser luz, sim ou não? Amém?
E Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Amém? Amém? E a segunda coisa, ele diz: a luz pode ser escondida debaixo da cama. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Naturalmente, a cama nos fala de duas coisas: ociosidade e também sensualidade. Essas duas coisas são dois de nossos piores inimigos. Quando nos envolvemos com elas, não podemos resplandecer apropriadamente. E a terceira coisa que Jesus diz: a luz pode ser escondida debaixo do vaso. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saem da fornalha, todo mundo viu quem era Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram colocados no palanque e o rei mostrou para toda aquela grande multidão os 3 jovens hebreus que não adoraram a imagem dele. E todo mundo bateu palma. E naquele mesmo momento, Nabucodonosor, um cara inteligente, um cara com poderes incalculáveis, chamou os ministros e na mesma hora tornou claro que ninguém mais adoraria outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E fez prosperar, e chamou o tesoureiro, e já naquela hora mesmo aumentou ali todos os proventos. Fantástico. Dar testemunho minimiza a situação, economiza tempo. Você tem vitória, você tem alegria, a sua fé é renovada, robustecida, e você diz: vale a pena servir a Deus, vale a pena ler a Bíblia, vale a pena entrar no elevador com a Bíblia, vale a pena cada dia enfrentar lutas e dificuldades, muitas vezes ter que esmagar a sua carne como Paulo fazia, mas tinha uma satisfação interior que muitos não tinham. É uma última coisa: a luz pode ser colocada num lugar escondido. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, e nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Lugar escondido nos fala do medo, da timidez para testemunhar do Senhor. Nós nos escondemos e nos ocultamos com medo da rejeição e da perseguição. Nós não devemos ter medo. Hoje nas igrejas em geral há várias fatias de pensamento. Uns só vão no culto nobre, outros só vão no culto de oração, outros só vão no culto da célula, não vão no culto mais nenhum. Mas nós temos que fazer parte de todo o trabalhar da igreja para sermos efetivamente igreja abençoando, não meia dúzia. É isso que Deus quer, que sejamos igreja e que não venhamos só no retiro, mas estejamos prontos a participar de todas as atividades da igreja, porque alguns só querem no horário nobre. E temos que encarar isso. Aí não estamos sendo efetivamente o sal nem a luz, porque não é os sais, não é as luzes, é a luz, é o sal. Amém? Dá para entender? O alvo final de ser uma brilhante luz é que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E ao mencionar Pai, Jesus nos faz saber que o sermão da montanha é para pessoas salvas e regeneradas, que tem Deus como Pai. Um episódio na Escritura que eu vou terminar, que me encanta muito, é quando Ezequias se tornou rei de Israel e fez tudo que era reto perante o Senhor. E os assírios pressionaram e convidaram para a guerra. E os assírios estavam já instalados, era uma potência também muito grande, e já estavam instalados em muitas áreas de Israel. E até conquistaram os israelitas para subornar
e ajudar eles na guerra, na hora de guerrear, nas táticas de guerra. E Ezequias e Isaías oraram e Deus deu uma retumbante vitória. Ezequias era um homem prudente, homem que reformulou o templo. Depois de instalar do templo, ele começou a administrar todas as economias de Israel. Ele começou a botar assessores para administrar Israel de alto nível. Ele realmente fez uma restauração completa em Israel, porque o antecessor de Ezequias se houvera muito mal. E Ezequias agora, a primeira coisa é restaurar o templo. E ele tirou aquela grande imagem da cobra que foi usada nos tempos de Moisés, chamada Neustã. Não, ele podia ter receio de tirar aquela imagem, e podia lhe causar, quem sabe, até a morte. Podia ter uma emboscada, podia ter um assalto, mas ele não temeu. Ele sabia em quem tinha crido. Ele queria ser luz no Israel, e foi luz, e agora estava sendo ocupado pelos assírios. E os assírios eram uma potência, mas Deus disse para Ezequias: eu vou contigo nessa guerra. E Deus diz para você: eu vou contigo para você ser sal, para você ser luz. Não temas, crê somente, espera em mim. E Ele convida você essa noite para você ser sal e ser luz. Olha aqui, que eu vou dizer que é para todos nós. Não usa meias palavras, não revele dupla personalidade. Para um você diz uma coisa, para outro você diz outra coisa. Cuide bem disso. Olhem todos para mim. Cuide bem disso. Quando você aconselha um, diga para o outro a mesma coisa. Ou para o seu pastor, ou para o seu líder, ou para o seu assessor. Você não use palavras diferentes. Você, às vezes, por interesse numa situação e outra, você pode estar perdendo espaço de ser luz e de ser sal. E Deus quer lhe dar vitória. Ezequiel foi um camarada com muita presença, que Deus haveria de ajudar naquela grande jornada de restaurar Jerusalém. E ele teve sucesso fantástico, glorioso, abundante. E Deus deu vitória para ele. Deu ou não deu? E ele disse: Deus, eu vou mandar o meu anjo. E numa noite Deus mandou um anjo e matou 185 mil dos assírios. E o inimigo realmente foi superado. E Israel, que era pouquinho, né? Vocês sabem, Israel era um pequeno grupo. Israel louvou e bendisse ao nome do Senhor. Israel realmente, na liderança de Ezequias, foi vitorioso. Eles eram luz gloriosa, eles eram sal. E quando Deus vê que eu sou sal, sou luz, Deus vem em meu socorro, Deus vem me usar, Deus vem batalhar, Deus vem me dar a provisão, vem me dar a força, vem me dar a fé, vem me dar a alegria, vem me dar a certeza para mim nunca retroceder, mas sempre andar para frente. E saber que Ele pode todas as coisas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Jesus Cristo, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Feche os seus olhos. É muita oração, porque essa parte aqui tem que ser encarada com muita seriedade. Pense nisso. Deus está querendo que você seja sal nesta hora, seja luz. Não talvez pressuposta luz, pressuposto sal ou sais. Ele quer que você seja o sal e a luz do mundo. Amém? Vocês concordam? Amém. Concordam? Amém. Concordam? Amém. Ele quer que cada um de nós seja sal e seja luz. Louvado seja o nome de Jesus. Ele prometeu que haveria de nos dar a força necessária, e Ele está dando esta noite a força necessária. Depois de ouvirmos tantos conselhos e tanta instrução, Ele vai nos agora abrir caminho para nós confiarmos mais nele e para nós sermos a igreja dele. Amém? E quando você tiver essa concepção, agora olhem para mim, você vai ser igreja. Está vendo aí o prefeito? Está investindo 40 milhões de reais no sambódromo.
Mas se nós formos igreja e sal e luz e orarmos, Ele vai bloquear isso aí. E se nós formos sal e luz, não vai acontecer mais isso como foi na Boate Kids lá. Quanta gente está morando? Porque a igreja hoje não tem mais sabor de sal. Não tem mais. A igreja perdeu. A igreja hoje é social. A igreja hoje é formal. E Deus quer que a igreja seja sal e seja luz do mundo. Ele quer fazer milagres. E quando você crê mesmo, você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Você não vai ver um Deus religioso, um Jesus religioso. Você vai ver o Senhor poderoso agindo, se articulando de uma maneira gloriosa para glorificar o nome dEle e para que a sua fé seja realmente aumentada. E a sua fé não seja infrutífera jamais. E às vezes você pensa assim: eu vou na igreja, vou no culto, dou dízimo, dou a oferta, mas eu vou às vezes meio tímido, eu não tenho muito sentido, não tenho muita alegria, porque você não está interagindo a fé como deveria, você não está se santificando como deveria. E se você se santificar e interagir a fé, você vai ver que Ele haverá de fazer as coisas gloriosas, abundantes e poderosas na sua vida. Ele sempre quis fazer isso. Eu nunca posso esquecer daquela guerra de 68, aquela guerra contra os árabes. Os árabes eram mais de 23 mil, e os Israel eram 5.200, 5.300. E os repórteres ingleses e americanos estavam presentes lá, dando toda a cobertura. E um repórter inglês disse assim: Israel trouxe até o guarda. O que vocês vão fazer com 5.300 contra mais de 20 mil, quase 25 mil árabes? E aí a pessoa que respondeu era uma pessoa que tinha fé em Jesus. Ele disse assim: o senhor esqueceu que na nossa retaguarda Deus manifestará a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz: a tua luz iluminará como o dia, a tua cura brotará sem detença, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia. Isso é fantástico. Ele promessa que tem para você. Quando você diz assim: eu quero ser sal, quero ser luz, Ele já está agindo se manifestar na sua vida. Mas Ele está esperando que você efetivamente não seja hipócrita, que você não tenha dois tipos de personalidade, duas palavras, mas que você seja sim, sim e não, não. E essa semana eu tive que dizer para uma pessoa: Deus não aceita suborno, Deus não aceita politicagem. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. E que passa disso é procedência maligna. Então Deus quer que você seja sal e luz. Amém? E seja sal e luz também na sua adoração. E seja sal e luz nos projetos de Deus, nos projetos do culto, nos projetos de missões, nos projetos de ampliação do reino de Deus aqui da terra. Ele quer que você seja sal e você seja luz, e que você traga os valores com alegria, com desejo de ver essa obra alcançar e andar mais rapidamente, para que seja abreviada a hora de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Eu estou na expectativa inusitada. Ora vem, Senhor Jesus. Diga o resto. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero que Ele venha logo. Eu quero que aqueles que esperam, que são sal e que são luz, querem que Ele venha, mas todavia estão trabalhando as mangas arregaçadas para que muita gente conheça a Jesus. E nós só seremos igreja se estivermos unidos.